Boa tarde aí, Danilo, Cauê, para a Boa tarde. gente expor um pouquinho, né, falar mais sobre equipes aí de forma geral. A gente colocou esse tema, né, engajamento, ainda mais pelo distanciamento, as pessoas isoladas, né, tendem a se comportar um pouquinho diferente e essa quarentena aí, né, forçada, coloca a gente numa situação que não dá para antecipar alguns ruídos, alguns atritos que poderiam gerar. Então, uma equipe engajada acaba fazendo diferença. Acho que hoje se fala muito disso, tem muito material, né? Tem muita coisa na internet. E aí vamos conversar um pouquinho a respeito do que a gente tem aí de experiência, né, com isso e de quais são as principais preocupações aí com relação ao engajamento de pessoal. Então, o Dan lá com a equipe fiscal, né? Quantas pessoas hoje, Dan, na sua equipe? São 10 pessoas. 10 com você. São 10 pessoas contando você, né, a sua equipe. E aí, dentro dessa equipe, você já tem, né, um pessoal mais jovem, ali, uns 20 anos, outro pessoal já nos 30, e tá nessa faixa, né, entre 20 e 30 anos. Todo mundo cabe dentro dessa década aí. Aham. E aí, então, tem algumas facilidades e outras dificuldades. E aí, de forma geral, assim, né, para tocar a dinâmica de trabalho com esse pessoal que, com relação a impostos, obrigações acessórias e burocracias, né, tem uma dinâmica bem, cobrada, né, uma dinâmica bem forte, assim, de trabalho para cumprir com tudo, com tranquilidade. Então, se você puder comentar um pouquinho, assim, de como você tem lidado com isso, né, as reuniões que vocês fazem, diárias, né, um pouquinho mais curtinha agora para suprir um pouquinho dessa falta de estar junto. Então, todo mundo se fala, né, se não me engano, quase todo dia. E aí tem as reuniões mesmo de vocês, que é a cada 15 dias, que aí tem a pauta, né? Alguém vai conduzir a reunião para resolver os probleminhas ali, os entraves. Então, comenta aí, como você tem percebido isso nessa sua experiência de gerente. Equipe bem grande, é, pessoas totalmente diferentes uma da outra, outras gerações acabam se passando, né? É interessante porque até para eles se relacionarem com outras gerações também dos clientes externos, né? Que tem os outros departamentos, tem os clientes, então é bem múltiplo isso daí, essas informações. Então hoje em dia a gente trabalha com bastante reuniões, né? Nesse momento de pandemia, nós já tínhamos reuniões, a gente expandiu as nossas reuniões. Então, hoje a gente tem encontros diários, né? A gente fazer o monitoramento de tarefas, para verificar se um está precisando de auxílio para executar alguma rotina, para conversar também, para tentar sentir como que está o ambiente, como que está o psicológico dessas pessoas, né? Porque essas pessoas acabam, às vezes, ficando sozinhas no ambiente, um ambiente que elas já não estavam acostumadas a ficar durante o dia, então a gente tem que trocar bastante ideias, são diversas pessoas com pensamentos diferentes, então é bom, né, a gente lidar com esse tipo de interações, então a gente tem esses eventos, essas reuniões, né, então a gente acaba interagindo muito bem durante os dias, né. Então, se fosse para a gente colocar assim, né, as principais preocupações, né, de um líder de equipe, assim como você, o que que você sugeriria para a gente aí? Principais temas aí para a gente estar observando e atuando, né, de forma direcionada em cima, provavelmente, né, gastando um pouco de tempo e energia com cada um deles, você consegue atrair, ou pelo menos entender rápido, né, se as pessoas estão engajadas ou não. O engajamento ele está muito atrelado também à liderança, né? Então a gente tem que identificar qual é o tipo de líder, né? Então se for um líder autocrático, ele acaba só ditando regras e a equipe acaba que não acompanha ele. Então a gente tem que verificar o tipo de liderança que é uma liderança que acaba inspirando as outras pessoas. Então o colaborador ele tem que se ver no líder, né? Aquele líder ele tem que trazer uma boa imagem para aquele colaborador. Então a liderança é muito importante nesse processo de engajamento, né? Então, Esse primeiro tema seria a influência, né? De isso é quem, influência. do líder ali, é a primeira coisa, porque eu vejo bastante assim, líder com bastante, é um desafio, bastante tarefa, bastante pendência para resolver, né? Então, e aí o tempo dele vai com as pendências e ele não está cuidando do pessoal.
Então, isso é um problema. E também o tipo de liderança, né? A gente não está falando de certo e errado, mas a forma como ele lidar com a equipe dele e a forma como ele influencia, né? Pelo jeito de agir, a forma como decide, a forma como cobra, como conversa, como dá bronca às vezes, chama atenção. Essas formas todas vão gerando, né? Uma espécie de persona, de entidade ali, de liderança dentro da área, e as pessoas vão se adequando àquilo, né? Isso gera uma certa cultura já entre essa equipe, né? Que aí pode conflitar ou não com o resto da empresa também. Então, a influência do líder seria o primeiro ponto, né? Níveis de De liderança, né? importância. É. São diversos níveis de liderança. Você tem desde aquele nível mais impositivo, né, que é um líder que foi contratado e meio que imposto para aquela equipe e tal. Então ele, que o Igor falou, não existe certo ou errado, são os níveis mesmo. E dependendo da capacidade, do desenvolvimento daquele líder, ele pode chegar a passar todos os estágios, conseguindo influenciar até a vida pessoal dos colaboradores dele, né? Você pode ter aquele líder impositivo que está ali e ele é absorvido pela equipe pela simples função que foi dada a ele, e isso vai amadurecendo com o tempo, né? Podendo chegar ao nível do líder inspirar os colaboradores e no ambiente de trabalho, primeiramente, aí depois você começa a ramificar e a pessoa vira até um líder mais público, né? Onde ele começa a afetar além dos colaboradores da empresa, né? Começa a ser olhado como uma referência até para quem é de fora e tal, enfim. A gente aprendeu isso naquele processo, no nosso processo junto com a Consciência também. Esses são os níveis, né, de Isso, influência, esse daí, né? Tem os isso, tipos e, né, aquele tirano, assim, aquele isso. líder que é na base da chefia só. Claro que a gente tem que cobrar por resultado, lógico, né, óbvio. Mas aí tem aquela pessoa que trabalha muito na pressão e no medo, assim, sabe? Então, não tem certo e errado, mas tem os benefícios e o outro lado que não agrada muito, assim, muitas vezes gera outros problemas. Então, hoje em dia, dependendo da atividade da empresa, assim como a gente, né, que é serviço técnico super delicado e sensível, para a gente entregar uma boa relação e um bom serviço, né, para os clientes. Então, a preocupação e com né, a forma como as pessoas estão lidando e estão se relacionando com os clientes é muito preocupante para a gente. Então, a gente tem uma certa liderança um pouco menos, né, forte nesse sentido de pressão e cobrança excessiva ali só por resultados. Então, depende do negócio, né? No fim, eu acho que é muito isso. Se é uma indústria que tem uma série de métricas e é um processo reto, produtivo, pode ser que faça muito sentido, né, procurar os perfis adequados e ter ali uma liderança totalmente focada em resultados e a equipe também com um perfil voltado a isso. Pode funcionar muito bem. Segundo, o que a gente pode trazer como segundo aí da É a gente fazer o alinhamento do engajamento também profissional, né? Então, profissionalmente a pessoa tem que estar engajada, e isso tem que estar atrelado naturalmente, né? Na execução daquela rotina, daquela tarefa. Então, é importante a gente ter pessoas propensas a realizar aquelas tarefas, estão buscando uma capacidade na área educacional, na área técnica, para conseguir também desenvolver aquela tarefa. Porque engajamento a gente também busca resultado, né? Naturalmente, você acaba extraindo o melhor da sua equipe. E você acaba extraindo com base também no engajamento profissional. Ela precisa estar interessada, né, na parte técnica totalmente para poder ter a expectativa de crescimento, né? Até em remuneração, em responsabilidade, em cargo. Isso. A gente é uma empresa técnica, né? Então não tem como, nem pode em algumas áreas, mas não tem como a pessoa não despertar esse interesse, né? Realmente não funciona assim. Porque uma das etapas do engajamento também é a remuneração e é também o direcionamento que a pessoa vai ter, né? Então, com isso, a gente consegue também alinhar o crescimento profissional da pessoa, né? Porque é uma parte do engajamento. Imagina uma pessoa que está ali executando aquela rotina e também não vê um futuro, né?
dentro daquela área, daquela função. Então, o engajamento profissional é importante para que essa pessoa também obtenha resultados. Uma coisa que eu vejo que também a gente acaba, né, porque às vezes a pessoa está numa fase de atingir um nível técnico ok, e ela está desempenhando super bem aquelas atividades e está feliz com isso, entendeu? Aí eu acho que durante um tempo, né, depende da expectativa, né, da empresa, com a pessoa da empresa, mas durante um tempo isso acaba até não sendo um problema, assim, porque se ela está feliz com o que ela está exercendo naquele momento, e, sei lá, né, é claro que depois de um tempo isso vira provavelmente um problema, mas não necessariamente ela tem que estar sempre com os dois pés, assim, sabe, em uma parte ou em outra, assim. Então, A sensação de precisar evoluir, né? Tem momentos que você se acomoda num determinado, uma posição de trabalho, uma responsabilidade que traz um conforto, né? Você começa a executar bem algumas coisas, você se sente confortável naquilo, você fala, putz, eu faço muito bem isso aqui, então é normal mesmo. Só que, nem você o falou, risco é que o trabalho deixar de existir, porque hoje não é nada difícil, né? bem, e é o que você falou, com o tempo, uma hora o desgaste vem, né? Então, e aí a E pessoa aí, vai ver, às vezes, né, já tá muito tempo naquela posição e tal, é complicado isso mesmo. o conflito é quando ela tem esse comportamento e tem a expectativa de crescimento, entendeu? Aí não faz Aí a conta sentido, não né? fecha, essa conta não fecha. Conta do flash. Esse conflito é um complicador, porque a pessoa está ali, não quer assumir mais responsabilidade, não está buscando mais conhecimento, precisa, né, tem uma dependência forte com a liderança para poder, né, desempenhar as coisas e ainda tem uma expectativa aí é um complicador mesmo. E terceiro, o que a gente poderia comentar em terceiro? Recompensas, né? As recompensas, né? Então, o reconhecimento e as recompensas, que eles podem ser realizados através de uma ferramenta que é muito importante, que é o feedback. Uhum. Então, é uma ferramenta que o pessoal está utilizando bastante, para a gente tem dado muito certo, que é através do feedback você consegue fazer o acompanhamento de fato do que aquele colaborador está executando. Você vê alguns momentos para elogiar algumas tarefas, Sim. você sabe que ele acaba Alinhar desapontando. expectativas, né? Sim, é extremamente importante a exposição disso, né? E colocar isso na frente do grupo e tal, como exemplo, como um, um sucesso, um pequeno sucesso, né? É muito legal o reflexo disso eu vejo que, não generalizando, mas principalmente para essas gerações mais recentes, isso às vezes surte muito mais efeito do que uma remuneração, alguma coisa, sabe? O pessoal eles reconhecem também essa questão como sabe, estou indo bem, faz sentido para mim continuar e é muito bacana. Um, Aham. um ponto, um Sim. ponto importante do nosso feedback, o que a gente faz é que é um momento sempre isolado, né? Com você e o seu colaborador, né? O seu liderado, enfim. E é um momento onde você fala para ele as coisas de evolução, os pontos de ajuste e tudo mais, e ele tem a oportunidade de falar para você também o que ele acha que você poderia melhorar, né? A gente tem feito isso e aí fica uma coisa recíproca, né? Fica balanceado. Então é um momento para os dois, é bem legal. Até para também reconhecer, né, algo que foi muito bem implementado pela pessoa, praticado pela pessoa. É legal também usar o feedback. Feedback eu acho, assim, a gente tem isso meio, não é uma regra, né, institucional, assim, na Juscom, mas a gente tem meio, a gente não faz feedback a três, né? Então, feedback é líder e liderato, sempre. E o primeiro feedback, se a empresa não faz, normalmente a pessoa não fala nada, fica quietinha, fica retraída, mas com o tempo, no segundo, no terceiro, aí que já começa a ficar à vontade, e aí o momento do feedback vira aquele momento, às vezes até de ficar lavando roupa suja, mas essa troca precisa existir, né, com o líder, que aí fica muito mais difícil se for um líder, como a gente estava falando no começo, né, muito mais rígido, assim, né, aquela liderança muito firme, muito rígida, muito fria, e aí o feedback pode ser prejudicado. Então, e a recorrência disso vai cobrando, vai fazendo a pessoa
se ajustar, né? Ela vai percebendo o que ela precisa melhorar e aí com o tempo, né? Ela vai se sentir mais engajada ou menos engajada até não fazer sentido ali, mais continuar. Então, feedback importantíssimo. No feedback, né, é importante você coletar também críticas, né, à sua liderança, à sua gestão. Então, tem um espaço que o colaborador ele tem a oportunidade de trazer comentários. Então, a gente tem que ter abertura com o colaborador, fazer com que ele se sinta à vontade para ele dialogar sem nenhum medo, né, de falar o que ele está pensando e você, de acordo com as suas técnicas de liderança, você também trazer para ele uma visão do que você está achando daquele colaborador dentro do dia a dia no departamento. Então, é importante você ceder esse espaço para ele. É despertar a consciência, né? Eu acho que o grande objetivo de um bom feedback é você ajudar a pessoa a expandir a consciência dela um pouco, para perceber as coisas, porque se não tiver consciência, ele vai escutar o que você pediu e, sabe, e aquilo volta depois, não resolve. Então, né, de forma geral. Então é isso. Quarto, A cultura da empresa, né? Então, que é algo muito importante. E diversas empresas pecam porque ela pensa que o colaborador, ela pede a cultura, que o colaborador ele tenha conhecimento da cultura, mas também não explana e não trabalha com isso, né? Então, você cobra do colaborador que ele esteja atrelado à cultura e os valores da empresa, só que você nunca demonstrou para ele quais são essas culturas e valores. O colaborador também, na hora que ele vai se candidatar àquela vaga, que ele vai no processo seletivo, ele também tem que verificar se aquela empresa, ela também tem, a cultura da empresa está atrelada também com a cultura de vida dele, né? Então, tipo assim, são coisas que tem que estar contínuas, né? Então, eu quero estar numa empresa que proporcione valores éticos, então, tudo tem que estar atrelado. E o colaborador, ele tem que ter conhecimento para que ele se sinta engajado, para que, naturalmente, o que ele for fazendo corresponda também ao que a empresa está esperando. Então, a cultura e os valores atrelados a essa relação de trabalho é muito importante. e não tem certo e errado, né? Em muitos casos é uma questão de combinar, né? Combinar os perfis com a empresa, enfim, como a Cada empresa é empresa tem a pensada, sua, né? Cada como empresa a tem a forma sua como ela cultura. decide e tal. Então, e isso sempre gera um pouco de atrito, mas são menores se as pessoas estiverem próxima desse eixo, né? Dessa cultura, dessa forma de funcionar assim. Percebido a evolução das gerações, né? Quanto mais jovem a gente tem contato, assim, mais a gente percebe que a cultura precisa ser disseminada e bem clara, né? O emprego, no fim das contas, está perdendo muito, né? Vem perdendo cada vez mais a característica de trabalho, né? Tipo, aquela coisa mais maçante que eu tenho que ir porque é a renda e eu preciso viver e tal. Tem, a gente ainda tem um universo grande para ser explorado e evoluir nesse sentido. Mas a gente percebe cada vez mais, as pessoas se conectam muito mais com a mensagem que a empresa quer imprimir para o mundo do que em si é, a renda, enfim, os rendimentos dela. Então, a gente tem percebido isso principalmente com as gerações mais novas, assim. Isso é uma tendência, né? Legado, né? O pessoal tende a ter uma preocupação muito grande com o legado, assim. A gente fala de legado, a gente já pensa, legado é um nome gigante que né, um chefe de Estado, uma pessoa muito impactante e pública, só que deixa, mas eu falo nesse sentido de que as pessoas se preocupam com o impacto que elas geram ali e prezam, né, pelo nome delas, pelo o tempo que ela dedicou, pela estada, né, pelo que ela viveu ali junto daquela empresa, aquela O equipe. marco Eu vejo isso dela até ali, como né? Ela marcou ali. até para consumir, né, o pessoal. Muita gente olha para isso, né? Uhum, Então, sem é o que dúvida. o pessoal fala. Tem empresa que, né, o modelo de negócio que a empresa faz é desenhado para transformar as pessoas em fãs, não em clientes, né? Exato. Porque aí elas pagam para ver. Elas não compram uma Ela já coisa é tangible, cliente, elas mas pagam a para maior ver. satisfação dela às vezes não é nem consumir o que aquela Porque empresa vende, é poder acompanhar o que a empresa faz. É bem legal isso é mesmo. É uma pertencer àquela tendência. comunidade, né? Meio que assim, faz sentido para mim, eu pertenço àquela galera ali, àquela comunidade. Então, empresas gigantes
conseguem desenvolver isso e movem, né, muitas pessoas nesse sentido. Outro item também que é importante é o perfil comportamental dos colaboradores, né? Então, analisar esses perfis que são totalmente diferentes, né? Através de ferramentas, hoje, dentro da Jusco, a gente tem ferramentas com parceiros para a gente tentar identificar esses diversos perfis, né? A gente tem ferramentas, a gente tem o RH também que auxilia bastante, né, no processo de gestão da equipe. Então, analisar esse tipo de perfil dos colaboradores, alinhado também com a tarefa que ele vai realizar, é importante. Porque às vezes você está passando uma tarefa com um colaborador que é totalmente diferente do perfil dele, né? Então, às vezes ele não está se sentindo importante para realizar aquela tarefa, ou ele não tem a motivação para realizar aquela tarefa. Então, é importante também analisar o perfil comportamental na distribuição de tarefas, na comunicação do dia a dia, né? Como o líder vai se comunicar com esse colaborador, né? E como você também vai esperar que esse colaborador se comunique com você. Então, é importante analisar esses perfis no dia a dia. Porque aí você começa a entender, né, onde você pode colocar um pouco mais de carga. Então, uma pessoa mais executora, poxa, você consegue colocar um pouco mais de carga em processos nele do que um comunicador, né? De forma geral. Aí o comunicador, você consegue resolver problemas mais complexos, né, de um cliente via atendimento dele, do que um analista, assim, porque, né, aquela pessoa que precisa, um planejador, por exemplo. Então, conhecer, né, como as pessoas funcionam te ajuda a ser estratégico, né? Então, aqui eu vou pôr um pouquinho mais de carga em processos, menos atendimento, se ele tem atendimento, ou de repente ele não só vai interagir com a equipe, não com os problemas do cliente. Esse daqui é mais comunicador, então ele tem um mínimo de processos aqui, mas está interagindo direto, né? Porque tem aquela questão também da introversão, da extroversão, que a pessoa introvertida gasta mais energia do que a extrovertida para ficar se relacionando, fazendo reunião e buscando, né, soluções ali em atendimento. Então, tem todas essas questões assim que ajudam a você melhorar o resultado da equipe, de forma geral, né? No fim, é isso que a gente vai buscar. Então, é muito interessante, isso é verdade. Concordo totalmente. Como que essas ferramentas, elas conseguem também acompanhar até o nível de energia dessas pessoas, né? Uhum. Então, ajuda bastante para você saber. Às vezes, se coloca um colaborador comunicativo próximo de um planejador ou um analista, e aquele colaborador, ele não vai conseguir falar as ideias dele no dia a dia, e aí depois, quando você vai ver, a energia dele está lá embaixo, a motivação dele está lá embaixo, porque ele O quer funcionamento falar, né? do dia a dia é muito bacana para você ter que fazer a gestão. É um dos desafios, né? Não, tem aquela coisa, né? A gente fez algumas dinâmicas já nos exercícios internos nossos, né? Uma coisa interessante é que uma pessoa muito extrovertida, ela pensa falando, né? E É. aí uma pessoa muito Ela introvertida, começa, ela começa a falar para depois ela começar a pensar, né? Ele começa a e falar aí, coisa errada, né? Isso, ela Então, vai não é a ideia mudando, que vai ela aí tem. vai mudando, né? arrumar. O introvertido começa a pensar falando, enquanto o introvertido gasta praticamente a mesma energia. Só que ele conversa com ele mesmo, ele não está falando. E o extrovertido falando atrapalha o pensamento do introvertido e tal, e sabe? Até isso gera atrito. Acho que era isso, né, que a gente estava falando. E o tempo também, né, de você esperar ele se comunicar e também o tempo também dele desenvolver ideias, você também tem que respeitar esse tempo, você tem que entender Isso. através dessa análise dos perfis, né? Então, o mau líder ele acaba não identificando isso, não vendo isso e pensando, aquela pessoa não está se sentindo motivada, sempre vai pegando as ideias, chegando atrasada, vai esgotando ali e acaba não tendo uma percepção exata da pessoa e também não deixa a pessoa desenvolver. Então, resumindo, vamos repetir os itens todos, só para fixar. Primeiro, a influência do líder, né? Isso. A gente colocou isso como, né, o preponderante aí. Segundo, Em seguida, conhecimento engajamento. da equipe, né? E aí, depois do reconhecimento, o engajamento técnico, né, dessas pessoas, aí, principalmente por conta da sua área. Em quarto, Cultura, né?
Tudo? A cultura que a empresa cultiva e quantas pessoas combinam com isso e agregam, né, outras coisas que interessam para essa cultura também, legal. E em quinto, conhecimento sobre os perfis das pessoas e saber lidar estrategicamente com esses perfis aí. Até para organizar as conversas, né, com essas questões aí de introversão, extroversão, o perfil da pessoa ao trabalho, né, que é aquele do disco, que é o executor, planejador, analista, aquelas coisas lá. Essa análise de perfil e você também tentar trazer algumas tarefas é importante para manter o colaborador Trabalho muito motivado. complexo, né? Usar o colaborador que já gosta e brinca com algum aplicativo para te ajudar a desenvolver uma apresentação, sim. É legal conhecer, né? Porque às vezes as habilidades que eles têm não aparecem no dia a dia e ficam ocultas, né? Aí você tenta fazer alguma coisa que de repente alguém tem lá já um meio, um formato de fazer muito mais rápido e melhor até. Dá para editar e fica bem legal. Uma coisa que eu acho legal a gente falar que nem a gente já tem toda essa estrutura, né? As reuniões, o feedback e tal. E então, assim, durante a pandemia, isso acabou segurando bastante do nosso dia a dia, vamos dizer assim. Mas algumas coisas a gente perdeu também, né? Por exemplo, aqui no departamento comercial, eu consegui enxergar assim muito, a gente conseguiu avançar em tarefas que a gente precisava mais, que exigem mais um foco maior, não sabe? Projetos que você precisa desenvolver mais. Só que em contrapartida a gente acabou perdendo, por exemplo, os momentos de criatividade que a gente tinha interno aqui em conjunto, sabe? Às vezes durante o dia, assim, tinha momentos que a gente, num assunto que alguém puxava, a gente conseguia desenvolver. Daí, por exemplo, surgiu, de um momento como esse, surgiu, por exemplo, a ideia de fazer a Feira do Empreendedor que a gente fez ano passado e tal. Então, assim, ao mesmo tempo que foi possível evoluir em alguns pontos, que às vezes a gente acabava protelando, né? Mas de execução, a gente perdeu um pouco da imprevisibilidade, vamos dizer assim, né? Esses momentos, esses brainstorms que a gente tinha aqui de criatividade, por exemplo, a gente acabou perdendo um pouco, assim. Foram raros os momentos que a gente teve isso. Geralmente em meio às reuniões já agendadas e tal, então é outro perfil, né? Então, o engajamento da equipe na pandemia tem desses elementos, assim, né? Tem dessas coisas que acabaram ocorrendo, que mudou um pouquinho no dia a dia. Sim, que acho que não tem jeito, né? Estar Não. presente no mesmo ambiente físico, em termos de criatividade, assim, de troca rápida de ideias e tal, não dá para substituir totalmente por tecnologia. Eu sou dessa opinião. Eu sou totalmente a favor de fazer e continuar as coisas e a gente se reunir como a gente está fazendo agora. Tanto é que a gente passou a fazer reuniões gravadas por conta mais dessa situação, né, também. E aí startou lá nosso canal no YouTube, mas eu acho que criatividade, assim, a gente conseguir criar algo complexo, rápido, estar presente no mesmo ambiente é muito mais construtivo do que a distância por É Skype, por aí. a Então, orientação técnica mesmo do colaborador faz diferença, né? O Dan pode falar até um pouco melhor. É totalmente diferente, por exemplo, você está trabalhando, tá cada um na sua casa e tal. Aí o colaborador tem uma dúvida com relação a uma apuração que seja lá. É totalmente diferente de você responder ele pelo comunicador, né? Você manda lá a resposta, não, então isso aí é assim, assim, assim. A abordagem quando você está do lado dele é totalmente diferente. Você consegue ambientar muito mais ele para aquela informação entrar na cabeça dele quando você está do lado dele ali, né? Principalmente em uma área tão difícil que nem a do Danilo, né? Faz muita diferença isso. Diversas ferramentas de comunicação que pode atrapalhar um pouco também, né? Então, tá todo mundo procurando diversas plataformas de comunicação, saindo do telefone, saindo do e-mail, reunião em diversas plataformas, chats em diversas plataformas. Então, você conseguir responder, você estar atento a todas essas ferramentas é algo também, né, Bem difícil importante. também. Bem difícil. E você executar aquela rotina com aquele colaborador, é claro que presencialmente do lado você consegue ter percepções, fica mais
é bem melhor do que nesse formato que nós Para estamos. sentir se ele entendeu mesmo, se você precisa É, falar de novo, se você vai ter que dar uma volta maior para poder aquele assunto entrar na cabeça dele, faz toda a diferença. sem contar que quando você está desenvolvendo uma ideia com algum colaborador, você tem a equipe toda que está atenta ao que você está falando. Então, na hora que você está falando ele está tirando uma dúvida de uma apuração de ICMS, a equipe toda está atenta e está pegando aquela informação. Então, você acaba não só explicando para uma pessoa, você explica para as 10 pessoas que estão aí desenvolvendo aquelas tarefas com você. Então, acho que deu para a gente difundir bem aí esse assunto. Aproveitar a oportunidade para pedir para o pessoal se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e deixar nos comentários dos vídeos os temas que a gente pode desenvolver aqui, né? Quem é empreendedor, quem está pensando em empreender, quem é colaborador, independente de quem seja, quer que a gente elabore algum tema, manda para a gente aí, a gente avalia, se for legal e abranger bastante gente, a gente faz também. Agradecer mais uma vez aí as visualizações, né? Todos os vídeos estão tendo um alcance bem legal, então a gente agradece sempre. E até o próximo vídeo, né? O próximo tema é muito legal. O próximo tema é bom atendimento é técnica. Vão estar envolvidos nesse vídeo o pessoal do comercial e do marketing, né? A Juscelene e a Priscila, o Felipe do departamento fiscal e a Ana, que é a nossa administrativo barra recepção barra encantadora de clientes. Todo mundo adora ela, então o pessoal para desenvolver esse tema vai ser bem legal também. Pode ficar ligado aí que vai ser bom. Boa tarde. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Valeu. boa Tchau, tchau. tarde. Até mais. Bom descanso aí, valeu, um abraço.